deputada Tabata Amaral, apoiadora de Lula, não economizou nas críticas ao presidente. Vamos conferir. O Brasil precisa, sim, manter relacionamento diplomático com todos os países, especialmente com aqueles que fazem fronteira com a gente. Isso é uma questão de segurança nacional, e isso eu não estou questionando. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Brasil, enquanto país democrático, enquanto país que exalta os valores democráticos, que é o correto, dizer que Maduro é vítima de não sei o quê, dizer que lá é uma democracia, exaltar o regime venezuelano, e me parece que é sim importante que as lideranças progressistas, democráticas do nosso país se levantem, ergam a sua voz para dizer, olha, isso aqui está errado, isso daqui a gente não pode tolerar. O Brasil precisa dizer para o mundo que nós somos democráticos até o último fio do cabelo, não importa se o regime é de esquerda ou é de direita. Negão, sensata. Essa palavra para Tabata Amaral. Não, não é não. Ah, eu sabia. Eu sabia. Tem muitas palavras aí, sensata. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Entendeu? Se ela tivesse vindo com esse discurso antes da eleição, aí eu diria sensata. Mas e o medo de não ser reeleita? Certo? Será que ela já está pensando num futuro político, falando com essa narrativa dela? Isso não é uma novidade, isso não é uma novidade. Às vezes eu falo muito isso, às vezes a gente fala do primeiro mandato do Lula, o segundo mandato, primeiro da Dilma, segundo da Dilma, como se tivesse acontecido há 40, 50 anos atrás, como se a gente tivesse que folhear os livros de história para achar. Não, foi outro dia. Na régua da história foi outro dia que o Lula passou 8 anos, que a Dilma passou 6 anos. Sempre foram amigaços de todos esses ditadores, nunca esconderam a admiração. O Lula agora não consegue disfarçar a sua admiração. Não tem só um líder de uma nação na frente dele, tem um brother, tem um parçaço na frente dele. Entendeu? Então, tipo assim, se tivesse vindo com esse discurso antes, do tipo assim, gente, não quero votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula, porque isso, porque aquilo, mas eu não concordo com essa ligação dele com as ditaduras, acho isso muito errado, até diria agora, hein, Rodolfo? Não, sensato, tá segurando o discurso. Mas agora, a essa altura do campeonato, 6 meses depois, 6 meses de um país parado, agora que saiu o bendito do arcabouço fiscal, que é só o teto elevado ao quadrado. Ela tá surpresa, negão. Não, tá surpresa, que ninguém avisou ela, devia assistir Linha de Frente. Assiste a Jovem Pan, o próprio Felipe já tava dando um salve aqui, hein? E olha que o Felipe é anti-horário. Nelson Kobayashi, a Tabata... Rodolfo, eu quero formular uma pergunta para você, mas a única coisa que eu consigo pensar é: foi sensata? Eu acho que ela é coerente, sim. Eu posso discordar de muitas coisas, como discordo do que pensa a Tabata, concordo com muitas outras, mas eu acho que ela é coerente com as ideias dela, porque quando precisa, ela critica o governo, quando ela concorda, ela apoia. A gente viu agora, por exemplo, nessa questão do arcabouço, ela estava contra a proposta do governo, ela queria tirar o Fundeb do teto do arcabouço fiscal e fez críticas ao governo e aos governistas que não queriam como ela. E agora ela também critica o governo. Então, eu acho que, assim, insensato ou incoerente são outros parlamentares. Randolfo Rodrigues, o que o Lula falar, ele concorda. Não importa se é o maior absurdo do mundo. José Guimarães, o que o Lula falar, ele concorda. Pode ser o maior absurdo do mundo. Gleisi Hoffmann e toda essa turma aí que a gente já conhece. Agora, a Tabata não. Quando ela concorda. Quando discorda publicamente, inclusive, porque tem gente que às vezes discorda, né? E fica numa miúda, entendeu? Fica ali, ó. Fazia tempo que eu não escutava essa. Fica na miúda. Fica na miúda. Isso aí, pianinho. Quebrada era só isso. Não é verdade? Na miúda aí, meu irmão. Não é verdade? Você não sabe o que é ficar na miúda. Você sabe o que é ficar na miúda? Não sabe. Lá em Alphaville não chegou. Não sabe. Respeito, senhor. Não sabe o que é ficar na miúda. Sua esquerda é Vila Madalena. Esquerda da Vila Madalena, pelo amor de Deus. É brincadeira, hein, Nelson? É brincadeira. Não, agora, sabe um discurso que me incomoda muito? Achar que o Brasil virar as costas para a Venezuela e para o Maduro vai ajudar o povo venezuelano. Não vai. Pelo contrário, o Brasil tem que ser protagonista sim. Ano que vem vão ter eleições na Venezuela. Todos os partidos da oposição que se inscreveram para a eleição do ano que vem concordaram com o processo eleitoral.
Ou seja, não cabe a mim, estou de fora... O Negão trouxe uma reflexão aqui, o Negão trouxe uma reflexão aqui muito interessante. Nós não estamos queremos virar as costas pro povo venezuelano, ok? Eu achei muito sensato isso que você falou. Tô com essa palavra na cabeça para tirar... Você é sensato, né? É a terceira vez que eu uso essa palavra. A operação acolhida. Exatamente. Internacionalmente reconhecida. Exatamente. Agora é contra o governo. Qual que é o grande lance do Brasil com a Venezuela? Se virar as costas pro governo da Venezuela, não vai resolver o problema interno da Venezuela. Mas não é virar as costas. Vai resolver você estar presente. Mas não é virar as costas. É você simplesmente não receber um chefe de Estado com essa honraria. Imagina na cabeça dos militares tendo que bater continência para esse cara. Claro, esse é o grande negócio. O cara é um ditador lá, as pessoas estão comendo lixo lá. Esse é o retrato. Não vem pro Brasil, por exemplo. Outra coisa que o Negão falou. Felipe, você faria negócio com quem está te devendo? Olha nos meus olhos aqui e fala, porque eu sei. Fala, você faria negócio com o seu dinheiro? No caso é com o dinheiro dos outros. Você não faria. Essa é a grande questão. Por que o Brasil tem que engolir, de fato, agora? Por que o Brasil tem que engolir essa situação e essa relação do Maduro com o Lula? Até quem votou no Lula agora está surpreso com essa aliança entre eles, e não é virar as costas para o povo venezuelano que precisa de ajuda. Qual que é o projeto, Dani? Olha, Rodolfo, quando a gente analisa o que o Felipe estava fazendo aqui, na verdade é uma confusão entre política, tá? A política e a Estratégia Nacional de Defesa, que foi na época lá da Secretaria Estratégica e que tinha um nome enorme também, não é? Que, na verdade, até o Ministério da Defesa chegou a contrapor muito do que foi colocado ali. Ocorreram vários problemas ali que eu acompanhei também, tá? E, além disso, ele faz essa confusão entre a política e entre doutrina militar, que é outra coisa, que é a atuação, que é a conduta das Forças Armadas. E é exatamente nisso que o governo quer mexer. É extremamente perigoso. Agora, eu sinto muito que as Forças Armadas estejam sendo colocadas nessa situação, né, de ter que bater continência para um ditador. Bom, por favor. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar clara também é o seguinte: a Venezuela precisa sim de ajuda. Isso está notório, e se a gente não ajuda a Venezuela, a gente vai ter que acabar tendo que sustentar quem vier da Venezuela para cá. Eu vejo mais ou menos um paralelo assim, tipo, posso estar exagerando, aí eu tenho a Dani aqui para me ajudar, mas entre os Estados Unidos e o México. Vamos dizer assim, os Estados Unidos precisam de alguma forma ajudar o México, precisam ter boas relações com o México, até para que você não tenha todo aquele povo tentando fugir do México para os Estados Unidos. Nós estamos passando nesse momento pela mesma coisa. Curitiba que eu diga. Só que assim, a gente não pode ajudar a Venezuela só dando dinheiro para a Venezuela, porque esse dinheiro não está indo para os venezuelanos. A gente tem que ajudar a Venezuela tentando mudar o regime da Venezuela. O Felipe acabou de trazer para a gente aqui que estão para acontecer novas eleições na Venezuela. Eu pergunto para o Felipe, você acha que essas eleições serão, o processo eleitoral vai ser limpinho, não vai ter nenhum problema, elas são tão democráticas quanto o Lula vende para a gente que a Venezuela é democrática? Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ajudar os venezuelanos a acolher, obviamente, é o nosso trabalho, nós somos cristãos, nós vamos ajudar, entendeu? Porque a gente sabe que o problema não é o povo venezuelano, é sempre bom, apesar do Lula falar que a gente tem preconceito com a Venezuela, não, ninguém tem preconceito com a Venezuela. Eu não sei, ele foi muito infeliz falando isso, Nosso problema é com preconceito, chamando o povo xenofóbico, impressionante o que ele está falando ali. É a minha briga aqui, quando a gente entra sempre no assunto MTST e MST, que o pessoal até fala que nessa hora eu sou anti-horário pra caramba, eu falo assim, gente, o problema não é o camarada ali, o problema é quem tá na cabeça desses movimentos. Eles são o problema. Ignorando, entendeu? A situação Ignorando e a conjuntura, né? Porque essa é a grande questão. Antes, Felipe, tem um negócio só, você está falando que a gente tem que se preocupar com o povo venezuelano, para que se eles estiverem desenvolvidos vai ser inclusive bom para o Brasil e tal. Só que o fórum para essa discussão não é a Unasul, nem a CELAC. O fórum para essa discussão de desenvolvimento econômico, principalmente, é o Mercosul. Relações econômicas, financeiras. Calma, Felipe. Pelo amor de Deus. São os mesmos países, mas as finalidades são diferentes. A Unasul e a CELAC têm finalidade ideológica, Felipe. Perfeito. Tem finalidade ideológica. Eles não se reúnem para falar como é que a gente vai gerar emprego. Pera um pouquinho aqui. Agora, aqui, ó. Pergunta do internauta. Pergunta do internauta para vocês na mesa, tá? Qual a grande diferença da Unasul para o Mercosul?
Eu posso responder em 2 palavras. Por favor. A Unasul é ideológica e a Mercosul é econômica. Não, trabalhou. Em resumo, é isso. O Mercosul tem 5, 6 países só. A Unasul são todos os países, integração regional da América Latina. E a finalidade? É completamente diferente. E a finalidade? E a finalidade? Agora, Kobayashi. E a finalidade? Você é contra a integração regional? Eu sou a favor de integração regional então, com o objetivo. Deixa os 12 países se unirem, Kobayashi. Não teve prática nenhuma desde quando foi criado. Mas o que não pode mudar? É só uma reunião de pessoas para finalidade ideológica. Então você é contra... Então você não é contra o Unasul, você é contra o que foi feito da Unasul no passado. Não. Pode ser coisa boa o Unasul, Kobayashi. A gênese da Unasul, ela foi criada com essa finalidade. Hugo Chávez criou isso. Não, esquece, o Hugo Chávez morreu. Fantasma do Hugo Chávez agora. Que isso? Quando nós fazemos projeção de cenários, nós temos que analisar o que aconteceu no passado. Quando nós olhamos para o passado, o que aconteceu não nos coloca numa situação de fazer uma projeção positiva, porque no passado a Unasul não funcionou e, na verdade, até ainda bem que não funcionou, né? Porque era mais uma organização ideológica, como bem colocou aqui o CELAC também. Ideológica, nunca foram propostas organizações com um foco concreto, com um foco de desenvolvimento, com projetos adequados, pode implementar. Ter, não pode ter? Mas não tem. Se tiver, você é a favor. Sabe o que proporam hoje? Se tiver, você é a favor ou contra? Sabe o que proporam hoje? A reativação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Foi isso que colocaram. Para quê? Novamente eu volto. Como você sabe? Foi fechado para a imprensa? Não, mas foi colocado, já foi divulgado. O Lula o que nós estamos vendo, na verdade, o que nós estamos vendo... Mudar o nome. Mudar o nome. Olha só. Não dava mais para falar de Unasul. A grande questão, para você que está nos assistindo em casa, é por que o Lula sempre volta com coisas que não deram certo. Sempre a mesma coisa. Ele resgata coisas de 30 anos atrás e tenta colocar agora, tenta colocar numa cabeça que mudou. As pessoas de 30 anos não são as mesmas pessoas de 30 anos atrás. Essa eu sei responder. A regra... Porque não é com o dinheiro dele. Aí, ó, tá vendo? Eu levantar uma pergunta. E aqui não é uma crítica ao executivo. Nós estamos aqui esclarecendo os fatos de coisas que já não deram certo lá atrás. E tem que colocar aqui o chefe de Estado. A questão toda dessa pauta é o chefe de Estado, que chegou aqui e está sendo recebido com as maiores honrarias possíveis. Gente batendo no continente. Imagine lá o tenente do exército. Não, honraria é o problema, Rodolfo. Mas tem que receber. Não, tudo bem. É que não faz. Quando a gente fala de Unasul, a gente tem que colocar Mercosul, a gente tem que colocar junto, a gente tem que lembrar por que foi criada a Unasul lá atrás, por quê? Pelo Hugo Chávez. Qual é o propósito? Felipe, ninguém faz nada sem propósito. Esse programa, por exemplo, Linha de Frente, para chegar na casa das pessoas, tem um propósito. A gente está aqui falando, talvez, de uma política que nenhum outro canal faz. Ou fala. Tem um propósito. Quando se cria a Unasul, qual é o grande fundamento e propósito da Unasul? Me explica. Qual é o grande propósito e fundamento de receber o Hugo Chávez? Deus que me perdoe. Maduro. O Maduro aqui. Dele. Por quê? Qual é o grande fundamento disso? O fundamento existe. Não, tem. Rodolfo, faz sentido receber o Hugo Chávez. O que não faz sentido é o Maduro. Tá vendo? O Hugo tá aqui com a gente. Faz sentido. Amarrado em nome de Jesus. Faz sentido trazer o Maduro. Amarrado em nome de Jesus. Isso eu concordo. Amém. Amém. Faz sentido trazer o Maduro, faz sentido que o Maduro venha conversar, porque pode ser um país que está quebrado, mas ainda é um país, ele tem que ser representado. Por que o Lula não foi lá, ao invés de vir pra cá? Por que o Lula não foi lá? Tá me ajudando. Os 12... Não, mas é porque a gente é o maior país, tá certo eles virem pra cá. Se o Brasil não se aproximar da Venezuela, sabe que vai se aproximar? A China, ou a Rússia, ou até mesmo os Estados Unidos. Mas já estão. Mas você acha que esses países já não fizeram isso? Está atrasado, eles Você acha que esses países já não fizeram isso? Mas tem uma coisa. Nesse momento, Rubens Barrichello chegou. Não, desculpa. Tô brincando, Felipe. A influência de calor pela proximidade do Brasil com a Venezuela é muito mais importante do que os outros países. Tem uma diferença básica. Eu vou falar uma diferença básica. A diferença é só a seguinte. Se esses outros países se aproximarem da Venezuela, é para tirar algum proveito econômico. O Brasil não. Vai lá e perde. Empresta dinheiro e não recebe. Exatamente. Então, assim, esse tipo de relação é que é injustificável. Olha só, gente. Eu fico falando. Posso fazer uma pergunta aqui pro Felipe? Pode. A questão é o seguinte, Felipe, eu vou considerar aqui o que você está falando, que o Brasil precisa receber, né, o Nicolás Maduro, porque precisa de ter relações com a Venezuela para conseguir, talvez, alterar, mudar a conjuntura lá da Venezuela. Vou colocar ali o teu discurso. Ok, mas como o governo brasileiro vai fazer esse tipo de negociação negando que existe uma conjuntura de violação de direitos humanos,
não é, de uma situação, muitas vezes, de extrema pobreza daquele país, não é? Porque simplesmente o presidente, o governo executivo, ignora e mais, eles colocam como fake news, não é? O próprio Celso Amorim, o Lula até falou que o Celso Amorim viajava para todos os países do mundo e aqui no Brasil também, que eu já falei várias vezes que ele fazia vários eventos aqui no Brasil para dizer que na Venezuela era uma maravilha, não existia nada de autoritarismo, não existia nenhum problema de violação de direitos humanos, porque isso é só narrativa. Isso não são palavras minhas, são palavras do Executivo e do Presidente da República. Perfeito. Dani, quer fazer algum comentário sobre isso? Por favor. A pessoa tem que entender que relações exteriores, a ótica é do diálogo, não é da briga e do conflito. Mas fazendo narrativa... Eu te falo, sim, eu te dou um exemplo concreto, como eu falei no começo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio é Emirados Árabes. Ditadura, autoritário. Mas eles falam que não existe nada disso lá? E ninguém fala isso internamente. Não, peraí. Ninguém fala isso no debate. Gente, eu preciso rodar essa mesa. Vamos rapidamente. Os Estados Unidos está sendo autoritário por juntar, por se aliar. A pergunta que eu quero fazer, Dani, interesse. Dani e Felipe, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Agora eu direcionar diretamente uma pergunta. Talvez você que está em casa gostaria de fazer essa pergunta, porque se você não está entendendo qual que é a aliança do Brasil com a Venezuela e por que está tendo toda essa conversa, essa discussão, eu vou perguntar aqui e eles vão esclarecer, tá? Falando de mercado, vou passar para você, Negão. Qual que é a grande relação que o Brasil tem com a Venezuela para a Venezuela ser tão importante no governo Lula? Porque nós não vimos isso no governo Jair Bolsonaro. Ok? E a economia se equilibrou. Aí vem o Lula e tenta resgatar, tá, as origens da sua amizade com esse ditador que está aqui no Brasil, com esse chefe de Estado que está aqui no Brasil, que é o Nicolás Maduro. Para quem está nos assistindo, explica de uma maneira bem clara como é que funciona essa relação. Por que é importante para o Lula manter essa relação, sendo que a Venezuela deve muito dinheiro para o Brasil? Muito dinheiro para o Brasil. Vou repetir. Muito dinheiro para o Brasil. É bem simples, na verdade. A gente tá resumindo o debate a Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela. Quando, na verdade, a gente deveria olhar o debate do tipo Lula e Nicolás Maduro. O time do Lula é o mesmo time do Nicolás Maduro. Quando o Lula ajuda Nicolás Maduro, porque Lula não está ajudando a Venezuela, Lula está ajudando Nicolás Maduro... Entendeu? Quando ele faz isso, ele está ajudando a um amigo, ele está ajudando a um parça ideológico, ele está ajudando a um igual. É como se ele, sei lá, ele estivesse ajudando Gleisi Hoffmann. Entendeu? É esse nível. Então não é Brasil e Venezuela. Porque se fosse Brasil ajudando Venezuela, a primeira coisa que o presidente tinha que fazer é tentar... Porque a Venezuela é um país quebrado e é o nosso vizinho. A gente não pode esquecer disso. É o nosso vizinho. É para onde os venezuelanos irão fugir. O Brasil é o lugar para onde os venezuelanos irão fugir. E a gente já está ruim de lidar com os nossos problemas. Imagina a gente ter que ainda pegar uma galera que vier para cá. Perfeito. E a gente ainda assim está acolhendo. Só que se o Brasil quisesse mesmo ajudar a Venezuela, a primeira coisa que o Brasil teria que fazer, e aí é onde entra o grande problema, que é o Lula, não é Brasil e Venezuela, e sim Lula e Maduro, seria justamente a gente tentar fazer com que ela virasse uma democracia de novo. A gente deveria tentar que ela abrisse o seu mercado de novo, onde as pessoas pudessem, por si só, entendeu? Já se virar e não ficar só dependentes do governo, só dependentes do petróleo, que a gente já está vendo que agora não está dando certo. Perfeito. Ó, eu vou dar 1 minuto para cada um, começando com o Nelson Kobayashi. Eu vou pedir para respeitar esse 1 minuto para a gente rodar aqui, tá bom? A importância que tem para o Lula a Venezuela, Nelson Kobayashi. A gente precisa se lembrar que a Venezuela é um espaço territorial que tem petróleo. Essa é uma questão muito importante. Quando a gente vê esses países mais ricos lá dos Emirados Árabes, por que eles são pequenos países riquíssimos? Riquíssimos. Porque lá tem petróleo. E a gente não consegue fazer essa comparação, porque aqui na Venezuela, tendo petróleo, é um país pobríssimo, a contrassenso, né? Justamente porque é mal administrado por um governo ditador.
O Brasil, se tivesse condições de liderar, transformá-lo, a Venezuela numa democracia, incentivar políticas nesse sentido, poderia gerar parcerias, por exemplo, de exploração do petróleo venezuelano pela Petrobras, que tem expertise. Mas, infelizmente, nem isso o presidente Lula fala, ensaia de nenhuma forma. Ele só quer mesmo aliança ideológica que fecha as portas do Brasil para outros países importantes do mundo. Perfeito. 1 minuto para você, Felipe Monteiro. Bom, é importante deixar claro, Rodolfo, o seguinte. Eu não estou aqui apoiando o regime do Maduro, regime da Venezuela. Eu acho que é uma ditadura, sim, tá? São coisas diferentes, não é? Não estou aqui apoiando o processo eleitoral da Venezuela. Eu não estou aqui apoiando o confete que o Lula jogou em cima do Maduro quando recebeu o Maduro. O que eu estou apoiando aqui, para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, é que faz sentido, sim, o Lula dialogar com o Maduro. E ponto final, é importante para o Brasil. Uma coisa que o Nelson esquece é o seguinte, né? Com a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Venezuela tem, sim, um papel importante na América do Sul, porque eles são produtores e refinadores de petróleo, né? Eles têm uma importância a aproximação do Brasil com a Venezuela. Tanto é que os Estados Unidos, que é um exemplo que todo mundo tem de democracia, no ano passado, foi conversar com o Maduro. Então, assim, para com esse tipo de relação, pessoal. Vamos pensar realmente de forma de relações exteriores, com a cabeça no lugar, sem paixão de direita e esquerda. Vamos passar a conversar, a dialogar com o diferente. Vamos parar com esse tipo de preconceito, não é? Okay. E outra coisa, mas, desculpa, passou um minuto. Outra coisa, Negão. Se você pegar, por exemplo, o nível de aprovação do governo do Maduro, ele vem caindo com o tempo na Venezuela, né? A tendência é o Maduro perder as eleições do ano que vem. Só que a Venezuela tem um problema. Pra quem acredita, né? A Venezuela tem um problema. Surpreendeu um número zero de pessoas. A Venezuela tem um problema grande nas eleições. As oposições não se juntam, né? É Guaidó junto contra outra oposição. Então, fragmenta. Se a Venezuela realmente juntar a oposição, eu tenho certeza que ganha as eleições do Maduro. Daniela Alves, 1 minuto para você. Perfeito, Rodolfo. Bom, em primeiro lugar, a situação da Venezuela é muito mais complexa do que simplesmente você tentar ganhar uma eleição fazendo uma coalizão da oposição. Porque o sistema eleitoral da Venezuela foi corrompido. Ponto. Por aí a gente tem uma análise que não é tão simples. Já eu posso deixar a minha humilde sugestão para o governo brasileiro, se quer realmente fazer alguma coisa com a situação da Venezuela, reativa as reuniões do Grupo de Lima, porque esta era a instância que foi criada justamente para abrir o diálogo para o retorno da democracia na Venezuela. Você não precisa criar outra coisa. Retorno ao Grupo de Lima.